Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Amém? Meus irmãos, capítulo 15 do Evangelho que segundo escreve Lucas, ele tem três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Por que Jesus vai contar as 3 parábolas? O capítulo 15, verso 1 está escrito assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e eles diziam: este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus propôs esta parábola. O que vai me chamar a atenção aqui é que os cobradores de impostos e pecadores chegavam-se perto de Jesus para o ouvir. Isso aqui me chamou a atenção. Veja que Jesus não atrai pecadores fazendo festa. Jesus não atraiu esses cobradores de impostos e pecadores fazendo teatro. Não que seja errado. Ele não atraiu esses cobradores de impostos e pecadores fazendo qualquer outro tipo de movimento. A Bíblia diz que os pecadores e os cobradores de impostos chegavam a ele para ouvir o Senhor Jesus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus não atrai com festa. Jesus não atrai o pecador com teatro. Jesus não atrai o pecador com coreografia. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que Jesus não atrai os pecadores fazendo festa. Jesus atrai pregando a palavra de Deus. A gente não precisa fazer nada, é só pregar. A gente não precisa fazer nada, é só anunciar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus não era um evangelho fácil, não. Jesus, ele pregava a verdade. E mesmo assim os pecadores se aproximavam perto dele para ouvir a sua palavra. Por quê? Porque a palavra, ainda que seja dura, a palavra, ainda que seja light, a palavra, ainda que seja mamão com açúcar, ela sempre vai atrair o pecador. Por quê? Porque a minha alma, ela não se alimenta com festa. A minha alma não vai se alimentar com teatro. A minha alma não vai se alimentar ou assistindo a coreografia. A minha alma, ela se alimenta com a palavra de Deus. Por isso que os pecadores e cobradores de impostos chegam até Jesus para ouvir. Porque o que Jesus tinha alimentava suas almas. E era a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que ela ilumina, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela é tão poderosa que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é tão poderosa que Jesus disse: examinai as escrituras,
porque julgais ter nela a vida eterna. A palavra é tão poderosa que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é tão poderosa que quando Ezequiel está no vale dos ossos secos, Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza, ó filho do homem. Profetiza o que, Senhor? Diz assim: assim diz o Senhor, ó ossos secos, ouve a palavra de Deus. Por quê? A palavra alimenta, a palavra ilumina, a palavra levanta o morto, santifica, batiza com o Espírito Santo. A palavra liberta e leva para o céu. O que a minha alma precisa é de palavra de Deus. E aí eles se aproximam para ouvir a palavra. Isso aqui foi tremendo. Quando os doutores da lei, os magistrados, os doutorados, os inteligentes, percebe que os pecadores e os cobradores de impostos se aproximam de Jesus, e Jesus não expulsam, aí a Bíblia diz que eles vão dizer: este recebe pecadores e come com eles. Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, murmuravam dizendo: por que Jesus come e bebe com eles, sendo que eles são pecadores? É que eles não entendiam que Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Eles não entenderam a missão de Jesus. O capítulo 3, verso 16 de João está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não entenderam a missão de Jesus. No capítulo 9, verso 12 e 13, para os mesmos fariseus, Jesus está na casa de Mateus. Jesus está sentado, comendo e bebendo. Quem está ao redor da mesa são cobradores de impostos e pecadores. Os mesmos fariseus reclamam e murmuram. Jesus, conhecendo o pensamento dos seus corações, vai dizer: os são não precisa de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas vim chamar os pecadores para o arrependimento. Só que eles não entendiam. Jesus, no capítulo 20, verso 28 de Mateus, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eles não entenderam a missão de Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, os mesmos fariseus e escribas murmuravam. Jesus lá dentro da casa de Zaqueu, a presença dele constrangiu Zaqueu. Ele se colocou de pé e disse: eu resolvo dar tudo 4 vezes mais para todo mundo que eu roubei. Jesus disse: hoje veio salvação sobre esta casa, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Eles não entendiam a missão de Jesus. Estava no script, não, mas deixa eu falar. Tem gente que não pega na mão de pecador. Tem gente que não anda, não vai na casa dele, não senta na mesma mesa. Peraí, você é luz ou você é treva? Se você não sabe, a luz é para brilhar onde? Nas trevas. Aí tem gente que não entra na casa do vizinho, tem gente que não come na casa do vizinho, tem gente que não convida um vizinho porque não é crente. Ué, como é que nós vamos ganhar os pecadores para Jesus se nós não sentar na mesa para comer com eles e pregar Jesus para eles? Não tem jeito. O que a Bíblia diz é que eu não posso comungar com eles. Como? Falar o que eles falam, fazer o que eles fazem. Isso, mas conversar é indispensável, porque como que eu vou ganhar para Jesus alguém que eu não converso? E aí então Jesus vai pregar essas 3 parábolas, mostrando para eles que eles são a ovelha perdida. Eles são a dracma perdida.
E eles são o filho que se perdeu, mas voltou para a casa do pai. Mesmo assim, eles não conseguiram entender. Só que Jesus vai dizer aqui, ó. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Olha para cá. O filho mais moço vai dizer para o pai: pai, reparte a herança e me dá a minha parte. Isso aqui na cultura judaica é um desrespeito. Isso aqui na cultura judaica, ele está tendo o pai como morto. A herança só podia ser repartida depois da morte do pai. Ainda hoje é assim. Então, quando o filho pede para o pai que reparta a herança e dá a sua parte, ele está desrespeitando o pai. Ele não está demonstrando respeito para com o pai. Ele está tendo o pai como morto antes da hora. Na cultura, isso é totalmente desrespeito. E o que a Bíblia diz? Efésios 6, versículo 1 e 2. O 2 está escrito, o 1 está escrito: filho, obedeça aos vossos pais, porque isso é honroso perante o Senhor. E ainda diz mais: filhos, honrai pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem em todos os seus dias. Só que hoje, assim como o filho pródigo, tem gente que não está respeitando mais os pais, está desonrando os pais como esse homem, como este jovem. E a Bíblia diz que nós temos que respeitar o nosso pai e respeitar a nossa mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, para que em tudo te vá bem e acrescente os teus dias na terra. Olha só aqui agora. Quem honra o pai e a mãe, a Bíblia diz, para que em tudo vá bem. Espera aí, em tudo vá bem. Esse tudo está englobado toda a área da minha vida. Quando eu respeito o meu pai e a minha mãe, a Bíblia diz, para que em tudo te vá bem. Em tudo. Vida profissional, vida emocional, vida física e vida conjugal. Quando uma pessoa honra o pai e a mãe, Deus tem o prazer e faz questão de abençoar todas as áreas da sua vida. Está na Bíblia, não estou inventando. Para que em tudo te vá bem. Em tudo, em qual área? A área que você desejar. Área psicológica, área emocional, área conjugal, área física e área também profissional e até na área também material. Tudo vai bem quando nós honramos nosso pai e a nossa mãe. Interessante agora. O pai repartiu ou não? Sim. E o pai repartiu os bens entre os 2. Olha o 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Olha só, a pergunta que eu fiz é: por que o pai não impediu o filho de ir? Por que o pai, tendo autoridade sobre o filho, não impediu o filho de partir para uma terra distante? Por que o pai não impede o filho de sair da sua presença? Sabe por quê? Você sabe que na parábola o pai é Deus, o filho são os crentes que saem da presença do pai, o filho mais velho é aquele crente há muitos anos dentro da casa, na presença de Deus, não sai por nada. Por que então o pai não impede o filho sair com tudo que tinha? Sabe por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio e Ele não quer que ninguém fique em sua presença por obrigação. Se eu quiser largar esse microfone e ir para as drogas agora, ninguém me impede, nem o próprio Deus.
Deus, ele não quer que uma pessoa fique na sua presença por obrigação. Deus, ele quer que uma pessoa fique na sua presença por amor a ele. E não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Se o Brasil todo quiser virar as costas para ele, ele não vai pedir ninguém. Porque Deus não quer que alguém fique na sua presença por obrigação. Se eu quiser me desviar, Deus vai só olhar. Se eu quiser parar de pregar, Deus não vai me pedir. Se eu quiser parar de pastorear, Deus não vai te pedir. Se eu quiser parar de cantar, Deus não vai me pedir. Se eu ajuntar tudo que eu tenho e ir para uma terra distante, Deus não vai te impedir. Por que não? Porque Deus não quer que alguém fique na sua presença por obrigação. Tem que ser por amor, pelo que Deus é. Mas está na Bíblia? Tá. Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse para uma multidão e os discípulos que o seguiam, Jesus disse para ele: quem quiser vir após mim. Opa, quem quiser, ele não força, é quem quiser. Porque não pode seguir Jesus por obrigação. Quem quiser vir após mim, não é por força, nem por violência e nem por obrigação, é quem quiser. A porta está aberta. João capítulo 6, versos 66 e 67, Jesus pregou um sermão. Os discípulos disseram: esse sermão é muito duro, quem é que pode suportar? A Bíblia diz que os discípulos começaram a deixar Jesus um por um. Foi virando as costas, foi abandonando a sua presença. Agora pergunta: Jesus abandonou? Jesus impediu? Não. Só sobrou 12. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não querem ir também com eles? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo assim, ó: vocês não podem ficar na minha presença por obrigação. Quem quiser ir, pode ir. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: para onde, para quem iremos nós, se só tu tem a palavra da vida eterna? Glória a Deus. Eu vou encerrar agora. Pegou tudo quanto tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens. Olha para cá. Pegou tudo quanto tinha, foi para uma terra distante, para longe da presença do Pai, para longe da casa do Pai. Por quê? Porque na casa do Pai tem regra. Na casa do Pai tem limite. Esse jovem não quer viver debaixo de regra. Não quer viver debaixo de limite. Não quer viver debaixo de doutrina. Naquela terra distante é melhor. Não tem ninguém para me chamar a atenção. Não tem ninguém para puxar a minha orelha. Não tem ninguém para me repreender. Não tem ninguém para me disciplinar. Então lá naquela terra distante é melhor, porque não tem lei, não tem limite e não tem doutrina. Agora na casa do Pai tem limite, tem doutrina e ninguém pode fazer o que quer. Então tem gente que prefere ir para uma terra distante e viver do jeito que quer, do que viver dentro da casa de Deus e da presença de Deus, debaixo da doutrina da palavra de Deus. Eu tenho um conselho aqui.
É melhor ficar na presença de Deus, com limite, debaixo da doutrina e tendo disciplina, do que viver nessa terra distante que representa o mundo, vivendo de qualquer maneira e depois ir para o inferno. A presença de Deus é melhor, com doutrina é melhor, com disciplina é melhor, sendo repreendido é melhor, porque naquele grande dia iremos para o céu. Na presença do Pai é melhor do que naquela terra distante, vivendo dissolutamente, sem regra, sem disciplina e sem doutrina. Na casa de Deus, tem gente que quer viver na casa de Deus, na presença de Deus de qualquer maneira. Na casa de Deus não tem como viver de qualquer maneira. Na presença do Pai não tem como viver de qualquer maneira. Tem regra, tem doutrina e tem disciplina. Não é de qualquer maneira. Dentro da empresa, dentro da sua casa, dentro da igreja, na presença de Deus, até no inferno, você não pode viver de qualquer maneira. Nem os anjos do inferno vivem de qualquer maneira, porque tem que se submeter a Lúcifer. Quanto mais o céu, quanto mais a casa de Deus. Não sei se vocês já leram o livro, mas tem hierarquia no inferno. Cada um tem a sua posição, ninguém pode ganhar. Imagine na presença do Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso que Jesus disse, a porta é estreita. Ele está dizendo, aqui não é de qualquer maneira. Se quiser ficar, a recompensa é a vida eterna. Agora, se quiser sair, a recompensa é a morte eterna, o inferno naquele grande dia. Qual é o melhor então? O melhor é ficar na presença de Deus. Porque cada palavra dura é Deus querendo mudar o meu caráter. Cada disciplina é Deus querendo me melhorar. Cada puxão de orelha é Deus falando assim, eu te amo, meu filho. Cada repreensão é Deus dizendo, eu quero você na minha posição. Na presença de Deus é melhor. Na presença de Deus tem abundância de alegria. Na presença de Deus tem vida eterna, perdão de pecado. Na presença de Deus tem cura divina, tem prosperidade. Na presença de Deus tem a alegria que o mundo não tem. É a alegria do Espírito Santo de Deus. Então fique na presença de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria falar só essa. Aí ele foi para a terra bem distante, lá na terra. Desperdiçou tudo. Sabe por que ele desperdiçou tudo? Vou te falar por quê. Porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado para administrar toda a sua herança. Vou repetir. Ele não estava preparado para administrar toda a herança. Tem gente que não está administrando bem aquilo que Deus deu. Melhorar. Tem coisas que Deus ainda não te deu, porque Deus sabe que você ainda não sabe administrar. Só que Deus vai te preparar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. E quando Deus olhar para você e ver que você vai administrar bem, então Deus ele vai entregar na tua mão aquilo que você mais precisa e necessita. Mas antes Deus quer te preparar. Em Provérbio diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de Deus. É Deus pedindo aqui, ó, se prepara, se qualifica, que Deus vai entregar na tua mão. E quando Deus entregar na tua mão, você vai estar preparado para administrar tudo aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entrega, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para entregar para os teus servos. Mas dá sabedoria, inteligência, amadurecimento, para que ele saiba administrar aquilo que o Senhor vai entregar na mão deles, Pai. Para não desperdiçar nada daquilo que o Senhor vai entregar em suas mãos.
e que o teu nome venha a ser glorificado em cima disso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube. O canal no YouTube é Evangelista Alexandre Silva. Tem algumas mensagens que eu saio pregando por aí nas igrejas e eu gravo e coloco lá no YouTube. É Evangelista Alexandre Silva. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos tomar posse dessa palavra, momento de oferta, glória a Deus, aleluia, Jesus. E a missionária Lídia, vamos louvar a missionária Lídia. Louvar o Senhor enquanto vai passando a oferta, glória a Deus, aleluia, Jesus.